o microfone, fazer o unmute quando você quiser comentar, tá? Nosso coffee break, como sempre, ele não tem uma pauta definida, então queria ver se vocês têm alguma sugestão do que a gente pode conversar hoje. A gente podia conversar rapidamente disso, né? Embora, Francisco, acabou de sair esse documento que eu mandei aí, né? Eu nem consegui ler, inclusive, que saiu mesmo. É só um comentário, vou colocar aqui como comentário geral. A gente pode falar um pouco disso. E vamos colocando mais tópicos ao longo aí, então. Eu estou falando... Tá, o pessoal está com uma dificuldade aqui em entrar, já estamos vendo isso. Com relação a essa questão do documento do MDCG, que é esse documento aqui, na verdade ele é que devia ter sido publicado já há algum tempo, já, né, explicando o que fazer nessa questão do Covid. Porque, como a gente comentou, como a gente comentou algumas vezes, tá ouvindo agora, Morgana? Tá. Quem que tá com o microfone? Eu vou ativar o de todos. Quem que tá conseguindo falar? Olá, Tudo bem, Ítalo? tudo bem? Ótimo. A Soraya tá também com o microfone funcionando, é isso? Tô sim, olá, tudo bem? Tudo bom? Francisco? Eu tô com o microfone funcionando também, se caso precise. Ah, legal. Tá ótimo, então. Beleza. Então, assim, a questão desse documento, eu tinha comentado um pouco na última vez que o pessoal tinha sugerido, não vai só ter uma sugestão, mas está sendo formalmente, então, requerido a postergação do MDR aí por um ano, né? Mas isso, teoricamente, não resolve o problema das avaliações, né? Quer dizer, o MDD mesmo continua tendo que ter avaliações, inclusive auditorias, né? Então, essa postergação não resolve esse problema. O que talvez resolva esse problema é isso aqui, né? Quer dizer, a permissão, e é curioso notar porque isso aqui é um documento orientativo, então não tem força legal, né? E o pessoal na Europa está bem preocupado com a questão legal ultimamente. Esse documento parece, eu não consegui terminar de ler ele ainda,
né? Mas a ideia dele, só pelo lendo aqui o escopo e algumas informações, ele parece, então, permitir que os hospitais de bares façam atividades fora do normal, aí, né? Por isso, as medidas extraordinárias, no caso da avaliação da conformidade, né? Isso talvez, se o pessoal for seguir, né, isso deve, então, permitir aí sim uma melhoria no caso da emergencial do Covid, porque ele vai permitir que os hospitais de bares realizem atividades não presenciais, por exemplo, não para todos, né? Por exemplo, você ler o que eu tinha visto rapidamente aqui, ele indica que os casos em que é possível realizar, tá, atividades extraordinárias, tá, e os casos em que não é possível. Então, tem esse critério aqui, critério de elegibilidade e aspectos procedimentais aqui. Tá? Então, esse documento acabou de ser publicado, na verdade, então eu não consegui ler. Espero que todo mundo leia aí. A gente pode até discutir mais para frente, se for o caso, né? Mas a ideia basicamente é essa, né? E nota que, assim, isso é algo que já deveria ter sido feito, na minha opinião, de alguns outros, né? E ainda não tinha sido feito por quê? Porque um dos problemas da Europa é justamente a questão de multipaíses, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Anvisa ou do FDA, que estão tomando aí a frente do ponto de vista regulatório muito pesado em relação à emergência, eles conseguem fazer isso porque eles são um país só, né? E cada um aí toma decisão unânime, né? É uma decisão sozinha. A Europa tem que tomar sempre decisões em bloco, né? Então, nesses casos, dificulta um pouco essa situação. Tanto que, como eu comentei, ainda não é certeza que vai ser aceito a postergação da MDR, né? Está sendo proposta e vai ter que ser votada. Pode muito bem ser que a pessoa não aceite. Embora, obviamente, do ponto de vista emergencial, a tendência é que aceite. Mas esse documento, particularmente, se for o que eu estou entendendo, né? Ele é muito mais importante que tudo isso. O problema, volto a falar, né? O problema é que ele é um documento orientativo, né? Então ele não tem, embora o pessoal siga, ele não tem respaldo legal enquanto não sair um documento legalizando isso. E aí talvez a gente continue tendo alguns problemas por causa disso. Né? Alguém tem aí algum comentário sobre esse assunto? O Ítalo relembrou aí que o Health Canada postergou a implementação da MDSAP, né? E não necessariamente para não fechar empresas, porque o MDSAP não fecha empresas, né? Ele serve para permitir a colocação no mercado de produtos, na verdade. Então, isso deve permitir aí a manutenção da colocação dos produtos no mercado. Então, você pode falar sobre isso, então? É mais fácil do que ficar escrevendo, porque você está comentando aí. Saúde. Ítalo, você consegue comentar? Não estou conseguindo ativar o seu som, tá? Alô? Alguém tá aí? Ítalo? O Ítalo acabou de sair, acho que vai ter que entrar de novo. Esperar um pouquinho ver se ele entra, então. Mas o Ítalo tem razão. Na verdade, no caso do Canadá, ah, o MDSAP é necessário para a empresa funcionar. Agora eu fiquei em dúvida nisso. Uma procurada rápida aqui.
Ah, é verdade, por causa disso, na verdade ele tem razão. A questão é que, no caso do Canadá, o Health Canada ele é parte do processo da AF, na verdade, o MDSAP. Esse MEDEL aqui, que é o processo de estabelecimento de licença, que é descobrir da licença do estabelecimento. Então, no caso da Europa, realmente, no caso do Canadá, realmente, a empresa não pode trabalhar, não vai ter licença se não tiver MDSAP. E aí, claramente, é um problema. Tá ouvindo aí, Ítalo? Falando também? Tá vivo aí, Ítalo? Agora tô. Você comentou do HC que fecha, né? Na verdade, você tem razão, porque, na verdade, o MDSAP estava comentando, o MDSAP pro Health Canada, ele faz parte da licença do estabelecimento, né? É como se fosse parte da AF para nós, né? Exatamente. Eles, na verdade, não foi nada oficial, eles mandaram um e-mail para as empresas. Uhum. Eu anotei porque eu não vi nada oficial mesmo. Isso. Eles falaram, primeiro eles mandaram um e-mail falando sobre flexibilidade regulatória. Uhum. Então, eu questionei o que significava isso. Então, eles explicaram que, na verdade, eles estão, devido a esse momento de crise, cancelando a implementação do MDSAP aqui no Canadá. Uhum. Mas curioso, porque é o tipo de coisa que precisa ser feito formalmente, né? Assim como o exemplo que eu acabei de citar aqui do documento orientativo europeu, se não tiver formalidade nisso, cria um risco jurídico para as empresas, né? E para outros envolvidos, né? Sim, sim. Vamos ver. Provavelmente, então, deve sair aí em breve alguma posição oficial do Health Canada sobre o assunto. Mas é o que tem Sim, é provável. momento, né? E é curioso isso porque o seu comentário é interessante por causa disso, né? Na verdade, os usos dessas coisas são distintos dos países, né? Então tem que ter bastante cuidado da forma como isso é visto por país, né? Porque você tem razão. No Brasil, o MDSAP, na verdade, ele pode ser usado, mas ele não é o que te dá a questão final de estabelecer a sua empresa ou não, né? Na prática, o MDSAP No pode ser usado. Brasil, É. Oi, Ítalo. no Brasil tem esse arcabouço mais burocrático, que você tem questão de também é GMP, né, o certificado e entre outras coisas. E por isso ele, na verdade, não ter MDSAP, nesse caso, não faz diferença prática no Brasil. Quer dizer, se você tiver outra solução, né? Mas, assim, não cancelar um processo MDSAP no Brasil não teria tanto problema na prática do ponto de vista de opções, né? Porque ele é uma das opções para você conseguir o certificado. E o certificado em si, na verdade, não é nem obrigatório, né? Na verdade, ele só, o uso do certificado é obrigatório para registro, né? Mas o certificado em si não tem nenhuma compulsoriedade de você ter o certificado de boas práticas, fora para registro, né? Então, tem essa questão. Mas aí, cada país, na verdade, ele tem um uso específico para essas coisas. E nessas crises, inclusive nessa situação de crise, é interessante tomar cuidado, porque uma ação de um país não quer dizer que você está coberto nos outros. Isso que é interessante. Sim. Pessoal, algum mais outro tópico para a gente discutir? Alguém tem mais interesse em discutir alguma outra coisa? Como eu falei, a ideia é que a gente
crie tópicos na hora aqui, né? E trabalhe com isso. Vou colocar o tópico 2. Catherine acabou de entrar. Catherine, não sei se você está... Você parece estar sem som, tá? Está ouvindo, Catherine? Aproveitando que a Catherine chegou, eu queria falar só um comentário com relação a ventiladores, de novo. A gente comentou aí na reunião passada essa situação dos ventiladores. E na semana passada eu tive alguns questionamentos mais específicos de algumas iniciativas. Está ouvindo, Catherine? Hoje que parece que, inclusive, vai ter uma reunião do Ministério da Saúde, da ABNT, da Anvisa, de mais alguém com relação a isso. Mas, como a gente tinha percebido, discutido já, tá uma zona essa situação, né? Porque tem muita gente querendo fazer um monte de coisa, só que com boa vontade, mas a maior parte não tem ideia, basicamente, de como trabalhar com ventilação pulmonar, né? Então é engraçado isso, porque em perigoso, né? Porque eu tava com algumas entidades, algumas pessoas me contataram, e a maior parte está com toda uma boa vontade, inclusive tem um parques fabris gigantescos de outras áreas, mas não parecem estar percebendo o tamanho do problema, do perigo de você criar um produto complexo como esse do nada, né? E querer colocar só por causa das questões emergenciais. Sim, inclusive uma das indústrias de carro entrou em contato comigo também, Kathleen. E assim, a ideia não é ruim, mas a questão é de sempre, né? Não é um produto simples de se fazer. O problema, na verdade, ainda é manter o registro. A minha preocupação, que eu já estou citando para todo mundo, inclusive, que está entrando em contato, é que você colocar no mercado, mesmo em caso emergencial, um ventilador pulmonar inseguro, você vai matar mais gente do que o vírus, né? É um negócio complicado, né? E óbvio, o fato de manter o registro é outro detalhe, mas a ideia não vai nem ser de fazer isso. Um dos players que entrou em contato comigo, ele está inclusive querendo fazer isso. Ele indicou que está querendo aí fazer criar uma nova área, né, e ficar com registro depois. Mas assim, é um fabricante que nunca trabalhou com dispositivo médico, né? Então é naquelas que eu já comentei com eles, assim, não é tão, nesse caso o ventilador pulmonar não é tão simples quanto parece. Eles têm feito algumas coisas, máscaras particularmente, né? Só que as empresas parecem não entender, é óbvio que não entende, porque não são no setor regulado, né? Não parece entender a complexidade de criar um produto desse tipo, né? E a responsabilidade, né, que a empresa deve ter com relação a esse produto. Basicamente é para não ficar matando ninguém, né? Vou colocar um tópico aqui que o Alex está falando. Produtos novos.
Você fala novos, você quer dizer... Gente, vocês podem abrir o som, tá? A ideia é a gente discutir, não só eu ficar falando, tá? Alex, você quer indicar o que você está falando para a gente entender aí? Então, é isso que eu queria entender. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Não, eu queria saber se, assim, a gente vê várias iniciativas, né, em universidades, a Poli, a Unicamp também, fazendo alguma coisa, e esses produtos com até algumas empresas, vai ter algum direcionamento, por exemplo, somente para atendimento à saúde pública, SUS, ou vai ser um equipamento que vai ter venda liberada para hospitais, enfim, particulares? Acho que essa é a confusão, tá? Porque, primeiro, isso eu queria saber. Primeiro, esses produtos, cuidado com novos, tá? A ideia é não inventar produto, não é inventar produto novo, embora tem diversas iniciativas que estão inventando. A questão é, esses produtos vão ser regulados? Eu duvido. Eles não passam na regulamentação atual. Acho que essa é parte do problema. Né? Tipo, tem um monte de iniciativas, só que o pessoal não entende requisitos regulatórios. E aí chega na hora, vai conseguir registrar? E aí que é o outro lado da sua pergunta. Esses produtos precisam ser regularizados normalmente. Então, eles vão atender a todos os requisitos de um produto comum. É como se fosse um registro igual dos produtos da sua empresa, por exemplo. Na verdade, eles vão poder ser vendidos para qualquer um que possa comprar um produto registrado. E esse é o problema, né? Da forma como está hoje, né? E ainda está assim hoje a regra, nesses casos, a regra é você precisa registrar o seu produto. No caso do ventilador pulmonar, como exemplo, você precisa registrar o seu produto como qualquer outro ventilador pulmonar. E aí essas iniciativas, na verdade, elas vão ter dificuldade em comprovar a segurança e eficácia dos produtos. Porque para comprovar essas coisas, além de ser complexo, demora muito, né? Então, você não vai conseguir fazer isso rápido. O que pode acontecer, dependendo da situação, é que o governo possa liberar qualquer coisa, né? Mas aí também tem esse risco gigante, né? E você matar mais gente com um ventilador pulmonar inseguro do que você matar pessoas morrendo por causa do vírus. A questão que a Morgana comentou aqui... Após o vencimento de um ano, orientação de esgotamento do estoque. Não vi nenhum comentário da Anvisa a isso. Não sei se alguém que está participando ouviu algo do tipo. Tá? Na verdade, assim, a Anvisa, inclusive, tem esse problema hoje, né, que ela não tem uma regra geral de esgotamento de estoque, tá? Tem algumas coisas em algumas regulamentações de alguns produtos distintos. Então, isso está bem zoneado, eu diria, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo na prática é que a Anvisa está esperando que, se tiver um esgotamento de estoque, que fazer esgotamento de estoque para alguma necessidade dentro do que é permitido, a empresa requeira formalmente a Anvisa e a Anvisa ela pode permitir ou não, dependendo da decisão dela. Mas não tem nenhuma informação com relação a isso. Na verdade, na prática, a Morgana, não tendo nenhuma informação extra, quer dizer que as regras atuais se mantêm, tá? Então, qualquer regra atual vai acabar sendo mantida. Na verdade, os produtos que têm registro de um ano, por exemplo, pela 349, eles não podem ser comercializados depois desse prazo, porque eles não vão ter registro mais. Essa, que eu me lembre, é a regra atual a ser seguida. Então tem esse problema também, né? Na verdade, mantendo-se as regras atuais como parece estar, qualquer produto que tem que entra nesse registro provisório de um ano e não vai ter um registro adicional por mais 9 anos, porque a empresa não vai querer fazer isso, não consegue, ou o que seja, eles vão ter que esgotar o estoque durante esse ano. Esse ano de registro.
Alguém tem algum outro comentário sobre isso? Alguém sabe mais alguma coisa sobre esse assunto? Então, ninguém falou nada, mas nota, isso não tem muito sentido, isso que estou falando. Na verdade, não tem muito sentido falar em algo específico, porque as regras já existem. Tá? Esse registro é um registro comum, só que temporário, de 1 ano. Se ele for estendido, ele passa a um registro comum, só que com 10 anos. Então, qualquer regra geral vai seguir, qualquer coisa que acontecer nesse tempo vai seguir as regras gerais que já existem. Então, sim, recall. Precisa fazer recall? Depende do que acontecer. Né? Como já existe a regra hoje. E assim, ninguém está falando nada disso também, na minha opinião, por causa disso, porque as regras se mantêm, né? Não tem uma regra especial para esses casos. O que tem de especial nesse caso é a regra para facilitar a colocação no mercado de certos produtos. É isso. Todas as outras regras se mantêm. Aí também porque não teria o menor sentido, até porque seria extremamente trabalhoso a Anvisa aplicar regras especiais para todos os casos que as regras funcionam hoje, no caso emergencial, né? Isso teria que demorar 1 ano para fazer tudo isso. Ou mais, né? Alguém tem algum comentário adicional sobre esse assunto? Alguém tem algum outro tópico para te discutir? Dentro. Uma coisa que, só para lembrar, não sei se todo mundo chegou a ver, a Anvisa colocou justamente nesses casos, nos casos especiais para algum deles, a Anvisa colocou perguntas e respostas geral. Esse documento aqui de perguntas e respostas sobre a 356. Então, ele tem algumas perguntas e algumas respostas gerais sobre alguns tópicos, tá? Não fala sobre tudo, obviamente, mas o que a Anvisa achou interessante, basicamente do que ela tem recebido de questionamento aí, eles fizeram 16, 18 perguntas e respostas aqui, tentando orientar sobre esses tópicos específicos. É claro que não tem para tudo, né, mas ajuda bastante nas coisas mais preocupantes que a Anvisa aí tem sido questionada. Ela deve também aí revisar esse documento e colocar mais perguntas e respostas aí, se for necessário. Muitos desses claramente estão relacionados com a questão de máscara, face shields e respiradores, não ventiladores, mas respiradores, né? Já a questão aí de ventiladores, que é um pouco mais complexa, não tem basicamente nada descrito aqui. Eu entendi com o Francisco, que trabalha comigo, que coordena a comissão também, trabalha com ventiladores, a gente está sendo criado alguns documentos aí orientativos gerais sobre o assunto, tá? E talvez tenhamos aí para essa semana ainda, ou quem sabe na próxima, alguma informação aí publicada, seja formal ou informal,
sobre ventiladores. Tá? Provavelmente uma coisa formal vai ser publicada, mas por enquanto está sendo criado ainda esses documentos dentro dessas reuniões aí do Ministério, da Anvisa, da BNT, etc. Ok, alguém tem mais algum outro assunto para a gente discutir? Ok, a gente pode terminar o quanto outro, pode terminar antes se for o caso também, tá? Se não tivermos assuntos, a gente não discute, na verdade. A ideia é manter um horário fixo de 1 hora para poder discutir. Ok, Alex, qual que é? Sobre o quê? É mais fácil falar, tá? Só para avisar. A gente tem lido muita coisa sobre adiamento dessas implementações. Vocês que estão mais por dentro aí do assunto, poderia dar um panorama geral, alguma impressão de vocês sobre isso? Sim, na verdade a gente falou um pouco disso no COF passado, mas não tem problema, a gente pode voltar a falar rapidamente do assunto, então. A questão é a seguinte, está tendo uma iniciativa que já foi proposta, inclusive, para adiar o MDR em 1 ano, tá? Essa iniciativa, ela vai ser votada agora até o final de abril, e se for aceita, ela, na prática, ela vai adiar, tem alguns detalhes, mas de maneira geral ela vai adiar a data de aplicação do MDR em 1 ano, então vai passar a ser para o dia 26, 27 de maio de 2020, tá? Eles vão manter funcional tanto o MDR quanto as diretivas por esse tempo. Na verdade, assim, a transição que está no momento vai se manter por mais 1 ano, essa é a ideia. Tá? Podendo ter, então, tanto MDD quanto MDR 1 ano adicionalmente. Tá? A ideia disso é ajudar um pouco no momento, embora eu, particularmente, mas alguns envolvidos acho que não ajudem em nada na prática, tá? Só piora. Mas a ideia, na verdade, é tirar um pouco a questão do peso do MDR dos envolvidos. O que, volto a falar, eu acho meio complicado parar agora com isso no momento, né? Porque o problema do MDR não é o problema prático de data, é o problema de pessoal não ter implementado, basicamente. O que eu comentei agora, que acabou de sair, inclusive, é o outro lado do assunto, que é o que fazer de medida extraordinária. Porque qual é o problema de você implementar o Postergar MDR? Isso não resolve o assunto COVID, porque se você não implementar MDR agora, os requisitos do MDD, por exemplo, continuam aplicáveis e continuam tendo problema de ter que fazer inspeção, blá, blá, auditoria, etc. Tá? O que talvez solucione isso é esse documento que acabou de sair, que é o guia de medidas extraordinárias temporárias com relação à avaliação de conformidade por causa do COVID. Isso pode permitir que os Notified Bodies façam avaliações alternativas, sem ter que fazer, por exemplo, avaliações físicas, tá? Para nesse momento. Isso resolveria o problema do COVID, tá? Então, assim, infelizmente, isso aqui foi publicado hoje, há alguns minutos aí, como documento orientativo, então também não tem respaldo legal formalmente, embora o pessoal vá começar a usar, né, provavelmente. Já tem alguns usando, tá? Então, isso pode ajudar um pouco no problema do COVID. A questão da MDR, sinceramente, na minha opinião, já é uma coisa, outro problema, tá? Não tem nada a ver com o COVID, mas praticamente estão usando o COVID aí para tentar postergar a MDR também, talvez consigam isso aí se for aceito a votação no Parlamento Europeu aí no final de abril. É mais ou menos isso que está aí a questão dessa implementação, Alex. Não sei se tem mais alguma coisa específica que você tem interesse. Não, seria esse panorama geral mesmo. Acho que ficou bem explicado. Vou dar uma olhada nesse guia também. Muito bom. Estudos clínicos, Ítalo. Na verdade, não. Tá? Óbvio que tem a ver estudos clínicos, tá? Mas estudos clínicos estão sendo afetados no mundo inteiro. O que está acontecendo, na verdade, é que os reguladores estão tendo que indicar
como tem a FDA soltou um documento orientativo, tem mais algum que eu não lembro qual também soltou, acho que a MHRA também soltou. Mas a questão é que, assim, estudos clínicos continuam sendo feitos de qualquer maneira. Eles têm que ter mais tratamentos diferenciados, agora no caso do Covid, mas eles não têm um impacto com relação à situação do Covid em si, né? O que talvez você esteja falando é que, assim, se precisa de estudos clínicos, devido ao impacto do Covid, vai demorar mais para ter estudos clínicos e ter resultados. Isso é verdade, mas isso não é motivo para postergar MDR, tá? Essa é um pouco a questão. Porque se for assim, qualquer coisa vai ser postergada. Assim, o meu fornecedor do Sri Lanka vai atrasar a distribuição do meu produto, da peça do meu produto. Portanto, tem que postergar MDR, percebe? É o mesmo argumento, e esse argumento não tem muito sentido. Até porque qualquer estudo clínico que seja feito hoje para o MDR, ele já vai ser mantido como MDR. Então, assim, o pessoal vai ter que trabalhar com para certos produtos, o que precisam de estudos clínicos, né? Particularmente os de maior risco, eles já vão estar aí sendo afetados de qualquer maneira, independente do MDR ou não. A parte prática de estudos clínicos é mais essa. Hoje a questão os estudos clínicos precisam ser conduzidos com certas alterações emergenciais, né? E isso alguns reguladores já têm soltado algumas orientações sobre o assunto, mas isso não é motivo, né? Ou não tem diretamente nada a ver com postergar regulamentos ou não. A verdade é assim, para o MDR o principal problema é ninguém está postergando regulamentação nenhuma, essa é a questão. Né? Os Estados Unidos não postergam, a Anvisa não posterga, o Japão está postergando, por quê? Porque não tem sentido postergar a regulamentação por causa da pandemia. O que tem sentido é ter medidas emergenciais. E isso que eu acho que é complicado, o que eu e algumas pessoas têm achado. Essa postergação na MDR, na verdade, foi basicamente um golpe aí de mídia do pessoal europeu, particularmente do... Nossa, me deu branco no nome agora. Da BIM europeia, para forçar de novo, que eles queriam forçar uma postergação da MDR, mas não tem nada a ver com o Covid, tem a ver com o fato de que as pessoas acham que não estão preparadas, não tem notified body, os fabricantes estão preparados, etc. Tá? Só que nota, o principal problema prático disso é assim, isso não tem nenhuma, né, postergar para o ano que vem, não quer dizer que no ano que vem vai ter tudo isso certo. Então isso não resolve o problema. Pior, na verdade, né? O que eu tenho conversado com algumas pessoas é que você hoje, as empresas que estão até hoje buscando MDR, e são muitas empresas, elas reverterem hoje e voltar para MDD não é uma opção. Tá? Porque tem muita coisa envolvida, seja recurso, seja dinheiro, seja time, seja isso. Então, na verdade, não parece uma boa opção para quem está fazendo isso. Na verdade, postergar a MDR que só vai dar um ano para os caras que não foram atrás. Só que, assim, ninguém garante que esses caras que já não foram atrás nos últimos 3 anos vão atrás de mais um ano. Isso que eu acho um pouco de sacanagem nesse assunto. Alguém com algum comentário adicional, pessoal, sobre esse assunto? Alguém sugere algum outro tópico para fazer a discussão? Um último tópico, antes de a gente parar? Ou podemos parar agora? Ok, vamos parar por hoje, então. Na semana que vem a gente deve ter mais novidades aí. E aí a gente discute melhor alguma outra coisa na semana que vem. Só lembro assim, quem for participar, já tenta trazer tópicos já para discussão, tá? Que vocês queiram discutir, porque a gente pode criar aqui, não precisa ficar criando. É óbvio que a gente vai criar na hora, tá? A ideia é de fazer a pauta na hora, mas se puderem já trazer tópicos, facilita para todo mundo. Ok? Obrigado a todos, então, e até a próxima. Não precisa enviar, Ítalo. Você pode, só para ficar claro, não precisa enviar antes, tá? Eu só estou comentando, se tiver tópicos já pré-definidos que vocês queiram, facilita para a gente ter alguns tópicos já para discutir já. Não precisa enviar para mim antes, não. A ideia, inclusive, é discutir, mesmo criar na hora. Tá? Abraço para todos, gente. Até mais. Ótimo dia para todo mundo.